Olá, espectadores da BMC News, eu sou Mário Goulart, o analista. Estamos em mais um O Analista Visita, hoje aqui em Florianópolis, no Sapiens Park, um parque inteiro, uma área inteira da cidade, aqui na região de Canasvieiras, norte da ilha de Santa Catarina, que é totalmente dedicada à inovação, com uma série de prédios aqui, empresas que se instalaram, todo um ecossistema, todo um ambiente dedicado ao empreendedorismo e inovação. E no programa de hoje nós vamos visitar uma das empresas mais interessantes aqui da área de biotecnologia, a Biome Hub, que é hoje uma das principais, se não a principal, especialista no sequenciamento do bioma humano. E a gente está chegando aqui no escritório da Biome Hub. O Felipe, que é o sócio fundador, vai nos receber para uma conversa. Vamos lá. Felipe, como vai? Prazer encontrá-lo. Prazer. Esse é o Felipe, sócio fundador aqui da Biome Hub, e a gente vai ter uma conversa com ele sobre a empresa, sobre os desafios, sobre como foi começar essa empresa. Vamos lá. E agora a gente vai conversar com o Luiz Felipe Oliveira, que nos recebeu lá fora, que é sócio fundador da Biome Hub, que é a principal empresa brasileira de análise de microbioma. Ele vai contar um pouco da história, de como foi constituir essa empresa, mas antes de começar a história, para o público entender, Felipe, conta pra gente o que é microbioma. Bom, nós temos aproximadamente 3 trilhões de células no nosso corpo, células que são humanas, digamos assim. Só que a gente tem mais ou menos 3,5 trilhões de células bacterianas no nosso corpo, ou seja, mais de 50% de todas as células que nós temos no nosso corpo, na verdade, são de bactérias. E se a gente for fazer uma comparação entre quantidade de DNA, ou, na verdade, número de genes que a gente possui, o genoma humano hoje tem mapeado mais ou menos 20 milhões de genes que codificam proteínas e enzimas, enquanto todo esse conjunto de células bacterianas no nosso corpo adiciona mais de 2 milhões de genes no nosso corpo. Isso quer dizer que a gente tem uma adição potencial de novos metabolismos e processos biológicos que acontecem no nosso corpo orquestrado por essas bactérias. E quando a gente fala de microbioma, a gente fala mais de microambientes que estão relacionados a esse processo de interação entre o nosso corpo e essas bactérias. Então, vou dar alguns exemplos. Microbioma oral, a gente se refere a todo esse ecossistema que existe na nossa cavidade oral e que está relacionado com vários processos de saúde e de doença. Microbiota intestinal, a mesma coisa, né? As bactérias do nosso intestino e a relação entre essas bactérias e vários desses processos que podem desencadear promoção de saúde ou, eventualmente, desencadear alguma doença. Então, dependendo do tipo de bactéria e, no caso do intestino, dependendo do que a gente se alimenta, por exemplo, a gente pode ou promover alguns processos que melhoram a nossa saúde ou, eventualmente, até levar ao desenvolvimento de algumas condições de doença. Perfeito, é absolutamente impressionante, né? Você pensar que mais da metade das células que estão no seu corpo não são suas, são de bactérias que não são, essencialmente não são você, né? É um negócio muito interessante e que está sendo, acho que só agora, bem compreendido pela ciência, bem estudado, e a gente vai ver aqui que isso traz uma série de implicações e a Biome Hub ela tem uma série de soluções baseadas nas informações que chegam desse ambiente bacteriano. Mas, Felipe, vamos falar um pouquinho da história da empresa. Me conta um pouco, vocês começaram como... Vocês já são o spin-off de uma outra empresa. Fala rapidamente dessa primeira empresa e me explica por que vocês decidiram fazer um spin-off. Perfeito. Eu sou biólogo de formação e tenho mestrado e doutorado na área de genética e biologia molecular e bioinformática, né? É minha área de formação. E quando eu estava nessa transição do meu mestrado para o meu doutorado, decidi empreender. Eu, um colega e mais 2 amigos, um colega de graduação e de pós-graduação e mais 2 amigos que eram de outras áreas, decidimos criar uma empresa. Nós iniciamos concorrendo a alguns prêmios, né? Porque naquela época, eu estou falando 2011, né? A palavra empreendedorismo era muito pouco usada ainda mais na área de biotecnologia. A gente tinha muito mais naquela época um dos marketplaces, então todo mundo que estava olhando para empreendedorismo estava olhando para esse tipo de mercado.
E a gente acabou ganhando um prêmio Santander Empreendedorismo nas universidades, aqui no Brasil, e a gente ganhou a chance de participar do Ibero-Americano, que a gente também ganhou. E aí a primeira empresa que a gente fundou foi a Neoprospecta. Hoje a Neoprospecta é um dos principais players, é o principal player do Brasil e um dos principais do mundo em análise de microbioma de indústria de alimentos. E na jornada da construção da Neoprospecta, a gente viu algumas outras oportunidades de aplicar as tecnologias que a gente tinha desenvolvido também para a área de saúde. Em 2016 para 2017, a gente começou a pilotar os primeiros testes de microbioma humano. A gente já tinha testes de microbioma hospitalar, que daí o foco é analisar o microbioma do hospital para prevenir infecção hospitalar. E aí a gente viu que eram dois business completamente diferentes, trabalhar com indústria, trabalhar com a área de saúde. E foi aí que a gente decidiu fazer essa spin-off, né? Na época a gente estava também passando por uma rodada de investimento no qual o Hospital Albert Einstein investiu na empresa. E ali foi o fator determinante para a gente fazer essa virada e separar as duas empresas, né? Então fazer uma spin-off com foco só na área de saúde humana. Você vê o grau de interesse que a Neoprospecta, que é a empresa, vamos dizer assim, mãe da BiomeHub, ela foi investida pelo Hospital Albert Einstein, talvez a maior referência em saúde no Brasil, considerado o melhor hospital do Brasil, não desmerecendo outros, mas ele é considerado o melhor hospital do Brasil, e acabou investindo na empresa. Então você imagina a dimensão e o grau de rigor que foi levado nessa apuração da Neoprospecta antes de ser investida, né? Mas contando um pouco aí da sua jornada empreendedora, qual foi o momento em que vocês perceberam, você e seus sócios, perceberam que vocês tinham um produto que era não só cientificamente adequado, mas que ele seria comercialmente viável, que aquilo ia dar certo? Vocês tiveram um momento chave? Acredito que sim, mas não foi um momento, mas eu acho que foi um conjunto de fatores que foram acontecendo, né? E na verdade, acho que como qualquer empreendedor, talvez que saiu da academia e não tinha experiência com negócio, né, com gestão de negócio, a gente ficou muito tempo focando mais em tecnologia do que efetivamente no mercado. E as primeiras soluções que a gente desenvolveu, elas não tinham aquele product market fit adequado para o mercado, né? Então a gente primeiro se tornou uma empresa muito que a gente chama de tech driven, né? Que ela é muito mais focada na tecnologia e não tanto no mercado. E foi ali em 2016, quando a gente cresceu 900% de um ano para o outro, que a gente percebeu que a gente tinha encontrado um mercado que efetivamente tinha o potencial de fazer a gente escalar, que foi justamente as nossas tecnologias aplicadas para a área da indústria de alimentos, né? Então hoje a gente trabalha os dois principais segmentos, a indústria de alimentos e a indústria farmacêutica, no caso da Anel. E aí a gente conseguiu perceber, né, que a gente tinha acertado a mão. E isso quer dizer que a gente demorou mais ou menos uns 4 a 5 anos para conseguir ter o primeiro produto escalável da empresa. Quando a gente começou a BiomeHub, né, que a BiomeHub daí surgiu já ali na virada efetivamente de 2019 para 2020, a gente chegou ao nosso primeiro milhão no primeiro ano, né? Então, na Neoprospecta a gente demorou quase 5 anos para atingir o primeiro milhão de receita. Na BiomeHub a gente atingiu no primeiro ano. Mas aí vocês já tinha mais bastante experiência de como fazer negócio, de como vender, né? Esse é um ponto interessante. Você tem a taxa de mortalidade de startups é muito alta. Agora imagina, nesse caso, eles passaram aí 4 ou 5 anos investindo em tecnologia, sem saber exatamente, talvez até vender muito bem o peixe deles. E praticamente, vocês tiveram bastante dificuldade no começo, né? Vocês praticamente quebraram em algum momento e perseveraram nisso. Tem que ter funding, não tem jeito, o empreendedor precisa de funding, mas se não tivesse essa perseverança, provavelmente seria uma excelente ideia, uma grande empresa que estaria no cemitério das startups, né? A gente teve bastante sorte assim, no início de ter encontrado investidores que acreditavam na ideia, acreditavam na gente quanto empreendedor.
e ajudaram muito no nosso desenvolvimento enquanto empreendedor, né? Porque acho que dos principais pontos assim é que a gente teve investidores institucionais e teve investidores com perfil empreendedor, assim, que puxavam a gente, que desafiavam a gente e ajudaram bastante a gente nessa jornada entre sair do mindset estritamente acadêmico e conseguir juntar essa visão, sabe, de tecnologia e de mercado, que eu acho que foi, pelo menos para mim, assim, uma das principais viradas que eu tive enquanto empreendedor, quando eu consegui olhar para essas duas coisas como uma coisa só, né? Consegui criar estratégias que eu conseguisse juntar essa visão técnica com visão de negócio. E até que ponto você sente que vocês estarem em um ambiente, nós estamos aqui, a sede da Biome Hub fica dentro de um parque de inovação que fica aqui na região de Canasvieiras, norte da ilha de Santa Catarina, Florianópolis. Isso aqui se a gente passear um pouquinho aqui pelo parque, você vai ver uma série de empresas que surgiram por aqui dentro de um ambiente de inovação. Até que ponto vocês começarem a surgir dentro de um ambiente de inovação ajudou vocês a achar, inclusive, os investidores apropriados, a orientação apropriada para persistir na sua jornada inovadora? Verdade, fez toda a diferença. Um detalhe que eu não contei é que a empresa foi criada em Porto Alegre, né? Eu fiz meu mestrado e meu doutorado na URGS e mais ou menos ali metade de 2011, final de 2012, a gente conheceu alguns atores aqui do ecossistema de Florianópolis que gostaram bastante da nossa ideia e eles ajudaram a gente a fazer essa transferência da empresa lá de Porto Alegre aqui para Florianópolis e foi justamente aqui que a gente efetivamente conseguiu desenvolver a empresa, né? Então, provavelmente, hoje o Rio Grande do Sul já melhorou bastante em termos de ecossistema de inovação. Porto Alegre já é uma cidade bem mais pujante com relação a isso, mas na época não era. E com certeza, assim, se a gente não tivesse o apoio que a gente teve aqui, né, de estar num ambiente onde tu tem muito empreendedor, uma densidade muito grande de empreendedores, de empresas, de pessoas com know-how, de pessoas que já passaram pelos desafios que a gente estava passando na época, isso fez total diferença acho que no sucesso da empresa, né? Então, o local, eventualmente, onde tu nasce ou onde tu está, faz muita diferença. Hoje é muito fácil a gente conseguir contatos aqui dentro de Santa Catarina e principalmente aqui em Florianópolis por causa dessa cultura empreendedora, né? E tem muito essa cultura do empreendedor ajudar o empreendedor, né? Então, a gente pega hoje o telefone e consegue conversar com praticamente qualquer pessoa que a gente acredita que pode ajudar a empresa em alguma etapa da jornada. Isso fez bastante diferença. E a gente vê, esse ambiente é bastante vibrante, né? Você tem, então, empresas de biotecnologia, você tem empresas de nanotecnologia, que é uma área mais química, embora relacionada também com a biologia. Você tem empresas de software, você tem empresas de drones, você tem a área industrial também muito forte. A gente vê aí laboratórios industriais extremamente gabaritados, extremamente preparados para atender demandas muito específicas da indústria, né? Você tem o estado de Santa Catarina é muito ligado desde sempre, né? Ele tem uma região industrial muito forte lá na região de Joinville, Jaraguá do Sul. É bastante forte essa cultura industrial e parece que aqui em Florianópolis a coisa se consolidou e você tem um ambiente onde todo mundo está querendo vir para cá. Então, eles vieram de Porto Alegre. Eu conheço empreendedores que vieram de São Paulo. Pasme, né? São Paulo sempre foi o centro financeiro do Brasil, pelo menos durante todo o século XX, começo do XXI. Já vem trazendo empreendedores de São Paulo para virem empreender aqui, porque o ambiente é mais propício. A gente está conversando aqui com o Luiz Felipe de Oliveira, sócio fundador da Biome Hub. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Olá, espectadores, estamos de volta aqui na Biome Hub, estamos conversando com o sócio fundador Luiz Felipe de Oliveira. Mas me conta um pouquinho sobre os seus clientes, quem que compra os seus serviços da Biome Hub?
Hoje nós somos o principal fornecedor de testes no modelo B2B, então os principais laboratórios do Brasil, as grandes marcas, terceirizam com a gente hoje o exame, né? Então os exames de microbioma que estão no mercado através desses grandes players são os exames da Biome Hub. E a gente também tem trabalhado bastante com a educação dos profissionais de saúde, né? Então a gente hoje tem uma estratégia que a gente chama de B2P, que é justamente entrar em contato de forma ativa com os prescritores das áreas de atuação dos exames, né? Então, se a gente for pegar a microbiota intestinal, a gente trabalha mais com médicos e nutricionistas, microbioma vaginal com ginecologistas e também tem algumas aplicações para a área de nutrição e microbioma oral, basicamente, dentistas. Então, a gente entra em contato com esses prescritores e a gente criou uma jornada onde eles têm toda a formação necessária para poder usar os exames de forma adequada, né? Então, a gente tem médicos e nutricionistas também na nossa equipe, que ajuda nesse processo de educação. E então esses são os, digamos assim, os dois principais clientes que a gente tem, né? Os grandes laboratórios e o mercado que a gente atua de forma direta e indireta também ajudando os nossos parceiros, inclusive, a acessar esses prescritores. E por grandes laboratórios, entenda aqui todas as grandes cadeias que você pensou aí, todas elas são clientes da Biome Hub. Tá? É bastante relevante a posição deles no mercado em termos de abrangência pelos laboratórios e agora começando essa segunda vertente, digamos assim, com os prescritores, com médicos e nutricionistas. Isso. Conta um pouquinho desses exames, o que a gente pode saber sobre esses exames. A gente vai conhecer um pouco mais de como eles funcionam no laboratório, mas eu acho que ele pode contar aqui um pouquinho sobre isso para a gente. Não, perfeito. Então, vou citar alguns, eu acho que talvez que hoje é um dos exames que mais cresce no nosso portfólio do microbioma vaginal, que o foco é saúde da mulher. Então, é impressionante assim que mais de 50% dos casos de vaginite, vaginose, candidíase, eles não são diagnosticados, né? Os ginecologistas geralmente tratam o sintoma. E o que acontece é que quando o sintoma é tratado e o tratamento ele efetivamente não resolve o problema, que é atacar o agente etiológico que está causando aquele sintoma, as mulheres acabam passando por um problema de vaginite, vaginose ou candidíase de recorrência, né? Então isso se torna um problema crônico para a mulher. E ela tem que ficar fazendo tratamentos constantes. E o que o nosso exame faz é, através de uma autocoleta, que a mulher pode fazer em casa, ela também pode fazer nas clínicas, tem clínicas que fazem essa coleta, a gente consegue mapear todos os micro-organismos do ambiente vaginal e com isso dá muito mais assertividade para o médico identificar qual que é o problema daquela mulher. Dar um exemplo para vocês, se a gente for pegar candidíase, que é causado por um fungo, cândida, e aí tem vários tipos de cândida, e dependendo do tipo de cândida, tu pode usar um tratamento ou não, né, porque elas vão responder de forma diferente. Mas a gente tem uma grande parte dessas candidíases, na verdade, que não são candidíases, né? O sintoma é idêntico à candidíase, mas o que acontece no ambiente vaginal é que diminui muito o pH e a mulher acaba tendo uma vaginose citolítica, que é só problema do pH muito ácido, né? Então, tu não precisa usar um antifúngico, na verdade, tu só faz uma regulação do pH. E isso é boa parte dos casos, que antes os ginecologistas desconheciam, né? E com o nosso exame eles estão aprendendo agora essas novas etiologias. Prescreviam, né? O medicamento direto, que não ia tratar da causa. Né? E eventualmente até esse medicamento ajudava um pouco no pH, mas logo depois voltava de novo o sintoma, né? Então, assim como esse caso específico, existem vários outros que quando tu sabe a etiologia da doença, tu consegue fazer um diagnóstico e um tratamento muito mais preciso, né? Então, esse exame tem uma aplicação clínica muito relevante, né? E a gente... os ginecologistas que estão usando hoje relatam que a prática deles melhorou drasticamente em termos de tempo dessa atividade do tratamento, né? A gente tem o exame de microbiota intestinal, que é um exame mais amplo, então existem várias condições que a gente consegue ajudar os médicos tanto a diagnosticar condições, como, por exemplo, as doenças intestinais inflamatórias, síndrome do intestino irritável, colite ulcerativa, doença de Crohn. Existem marcadores bem fortes já para câncer do colo do intestino, que tem algumas bactérias que elas são super representadas na microbiota intestinal quando as pessoas têm esse tipo de sintoma, esse tipo de condição. Então, de forma invasiva, de forma preventiva, né, a gente consegue ajudar o médico a identificar o aumento do risco do paciente ter esse tipo de condição ou já estar com esse tipo de condição. Sim.
Sem falar de toda a parte nutricional, né? Porque a gente... Tem uma coisa que é bem importante comentar. Eu falei da questão da relevância dos genes das bactérias para o nosso corpo, né? Então, imagina que hoje, de forma efetiva, a nossa microbiota, que a gente chama de segundo genoma, né? Todo esse conjunto de bactérias, é efetivamente a parte do nosso genoma que a gente consegue manipular melhor, né? Com mais segurança e hoje com métodos que já são descritos na literatura, né? Diferente do DNA humano que a gente está nessa corrida para fazer edição. Então, com esses resultados, os profissionais conseguem entender o que está acontecendo com o paciente, né? E tomar condutas muito mais efetivas para conseguir melhorar a condição clínica do paciente. Você mencionou que casos de diabetes, né, podem ser melhorados através de uma reorganização da microbiota, através de você entender bem o que ela tem e como ela pode ser reorganizada. Me conta um pouco de... As bactérias que estão no nosso intestino, elas metabolizam tudo que a gente come, né? Então, na verdade, a gente geralmente não absorve direto a grande maioria dos nutrientes, das fibras, dos açúcares, tudo passam pelo processo de metabolização dessas bactérias. E aí, dependendo do tipo de bactéria que a gente tem no intestino, ela pode processar os açúcares, esses carboidratos, de forma diferente. Então, uma pessoa que come um determinado pão, ela pode responder diferente do que o outro indivíduo, dependendo do tipo da microbiota, né? Então, através do entendimento ali do perfil da microbiota do paciente, a gente pode ajustar a dieta dele para que ele possa ter uma melhor resposta glicêmica. E também tem o outro ponto, né, que é o que vai caminhar a evolução com relação ao tratamento de diabetes, que é também a gente manipular a microbiota do paciente para ele poder comer o que ele tem, que ele gosta mais, que ele se adapta mais, através da modificação das bactérias, que daí é fazer o processo ao contrário, né? A criação de uma cultura dentro do intestino da pessoa para que a estrutura dessa microbiota consiga digerir melhor a dieta que o paciente mais gosta, certo? Exato. Já tem várias pesquisas nessa linha. A gente está com um estudo clínico agora, um clinical trial com resposta glicêmica. A gente está estudando agora mais perfil de resposta glicêmica em indivíduos saudáveis para tentar traçar melhor essa relação entre perfil de bactéria e resposta glicêmica, para daí a partir desse entendimento, partir estudos para pessoas com pré-diabetes e diabetes do tipo 2. E tem uma outra área do microbioma, porque essa área ela divide em duas grandes áreas assim, que a gente pode falar. Uma é a área de diagnóstico e prognóstico, que é justamente esse trabalho que a gente tem feito agora. E a outra é uma área de atuação que a gente já começou a atuar agora também nessa descoberta, porque existem várias dessas bactérias que estão no nosso intestino, elas são consideradas como potenciais medicamentos, né? Então, probióticos são suplementos alimentares e tem uma categoria que a gente chama de LBP, que é Live Biotherapeutic Products, que são produtos bioterapêuticos vivos, no caso bactérias, que elas têm propriedades medicamentosas, terapêuticas, igual um medicamento. Aí tem toda a fase de desenvolvimento pré-clínico e clínico que precisa ser feito, mas hoje a gente já tem os primeiros LBPs que foram aprovados no FDA, fazem 2 anos que os primeiros saíram, e a gente tem hoje em pipelines de desenvolvimento da indústria farmacêutica LBPs relacionados à resposta à imunoterapia. Então tem algumas bactérias que fazem boost no nosso sistema imunológico e fazem com que pacientes que não respondam à imunoterapia comecem a responder, porque essas bactérias vão ativar algumas partes do sistema imune. Resposta glicêmica, doenças alérgicas de pele, principalmente psoríase, por exemplo, a gente já sabe que tem relação com a microbiota intestinal e já tem LBPs em desenvolvimento terapêutico e desenvolvimento em pipelines clínicos para esses tipos de condições. Então, geralmente, quando a gente tem sistema imune envolvido, a microbiota intestinal ela provavelmente faz parte dessa cadeia, né? Então ela pode servir como, por exemplo, um adjuvante ou eventualmente até como uma terapia final mesmo. Perfeito. Então, Felipe, dá para dizer que o futuro da medicina passa pelo entendimento dos microbiomas? Com certeza, hoje, inclusive saiu um artigo na Nature, uma revisão na Nature, que aponta que em no máximo 10 anos
tecnologias de microbioma, tanto para diagnóstico, prognóstico quanto para terapia, elas vão estar completamente inseridas dentro da prática clínica, porque já se sabe do tamanho da relevância que a microbiota tem para a saúde humana, né? Então, entender os microbiomas e fazer os tratamentos adequados dependendo desse perfil, vai ser integrado à prática clínica, assim como os testes genéticos hoje já foram integrados na medicina também. Muito interessante. Você está vendo que a gente vem aqui ver onde a ciência está acontecendo. O futuro está acontecendo aqui dentro. Daqui a pouco a gente vai passear pelo laboratório da Biome Hub, você vai ver o futuro acontecendo lá. O que você vai escutar falar daqui a 5, 10 anos já está sendo desenvolvido aqui. Vocês não vão parar de ouvir falar de estudos sobre o microbioma humano. Felipe, e em termos de, já que nós estamos falando de futuro, já falamos um pouco do futuro da medicina, e o futuro da Biome Hub? O que você vê de inovação, de novos produtos surgindo, de novas ideias? A gente está com um roadmap de desenvolvimento bem intensivo. A gente deve ter pelo menos mais uns 3 testes que a gente vai lançar até o final do ano, né? Então, o que a gente tem feito é segmentar agora os nossos testes para aplicações específicas, né? Então, a gente deve ter pelo menos uns 3 lançamentos até o final do ano relacionado a esses testes de microbioma. A gente vai lançar pelo menos mais um teste na área de saúde da mulher, que vai ser um teste em conjunto, que vai funcionar em conjunto com o teste de microbioma que a gente tem no mercado hoje. E uma das áreas mais promissoras que a gente vê no médio e longo prazo é justamente essa parte de desenvolvimento terapêutico, né? Então, como a gente realiza também bastante estudo clínico aqui para poder desenvolver esses marcadores, né, e fazer essas validações de diagnóstico e prognóstico, a gente também começou agora a procurar por esses marcadores, isolar e identificar esses alvos que possam se tornar terapêuticos, né? Então, eventualmente, esses mesmos alvos que a gente encontra como promotores da saúde ou está relacionado positivamente com uma característica de saúde, a gente vai começar a avaliar eles também como potencial de desenvolvimento terapêutico. Então, o que a gente quer unir é isso, desenvolver o diagnóstico e depois também desenvolver terapia ou terapia para resolver o problema. Exato. Efetivamente diagnosticado, né? Puxa, bastante interessante. Eu acho que temos aí muita coisa que vai contribuir com a qualidade de vida das pessoas, com a saúde das pessoas, né? Muito, muito, muito relevante. A gente está aqui na Biome Hub conversando com o Luiz Felipe de Oliveira. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Olá, espectadores, estamos de volta aqui na Biome Hub, estamos conversando com o sócio fundador Luiz Felipe de Oliveira. E Felipe, ao contrário do nosso DNA, que é fixo, ele já está escrito, ele é imutável, né? Esse perfil do microbioma, ele varia bastante de acordo com a fase de vida. Conta um pouco mais disso, como é que isso é relevante na definição de diagnósticos e terapêuticas? Perfeito. Isso é um outro ponto que é super, pensando do ponto de vista de negócio também, né, uma grande oportunidade na área dos diagnósticos e terapias de microbioma humano, porque, que nem tu mencionou, né, uma vez que a gente faz um teste genético, a gente não precisa mais, teoricamente, fazer ele ao longo da vida, né, pensando principalmente nos testes autossômicos. Por exemplo, os gatilhos já estão lá e você já sabe quais eles são. Por exemplo, tem BRCA1 e 2, né? Melhor fazer uma vez só na vida. Só que quando a gente pensa em microbioma, a gente tem um processo de desenvolvimento da nossa microbiota que começa desde o momento ali que a gente nasce, né? Inclusive no desenvolvimento do indivíduo enquanto embrião, mas mais ali no momento que a gente nasce até a fase final da nossa vida, né? E entender esses parâmetros e saber mais ou menos o que a gente precisa ter em termos de estrutura ou tipos de bactérias fazem com que a gente possa necessite fazer vários exames ao longo da vida, né? Se a pessoa tem alguma condição clínica. E isso permite, né, pensando em segmentação de mercado, em
em ter testes específicos para condições específicas que são associadas a faixas etárias, faz com que o mercado ele seja muito maior do que um potencial, por exemplo, no mercado genético, né? Principalmente porque o indivíduo ele pode fazer vários exames ao longo da vida dele, né? Diferente de um teste genético que vai fazer uma vez só. Então, isso demonstra potencial de mercado e tem essa característica que aí é a parte do desafio, né? Porque a gente precisa cada vez mais entender os padrões, né? Então, a gente está, por exemplo, agora fazendo um estudo em idosos e um estudo em crianças para entender melhor qual que é o padrão no Brasil dessas crianças e desses idosos, para que a gente, quando for fazer os exames, por exemplo, de uma faixa etária menor, ali de crianças entre 3 a 12 anos, a gente possa comparar o perfil dessa criança com o perfil de uma população saudável nessa mesma faixa etária, por causa dessas mudanças, né? Então, a gente tem um potencial de mercado super grande, de segmentação de mercado bem interessante, mas ao mesmo tempo a gente tem um desafio tecnológico e técnico, né, que é conhecer bem esses padrões nessas diferentes fases da vida para que a gente possa ter um diagnóstico também mais preciso. Quando você me fala em reconhecimento de padrões, me veio imediatamente à cabeça o termo inteligência artificial. Como é que está sendo o uso da inteligência artificial no teu processo? Vocês já estão usando isso de forma mais dinâmica, ou está começando, ou já é bem antigo? Conta um pouco para a gente como é que está sendo aí o emprego das ferramentas de inteligência artificial no seu negócio. Perfeito. Acho que se a gente fala muito hoje de inteligência artificial pensando mais nessas tecnologias generativas, né? Mas em ciências, nessa área que a gente chama, né, de bioinformática e biologia computacional, a gente usa machine learning, que é uma forma de inteligência artificial há muitos anos. Então, vários desses algoritmos que a gente utiliza para identificar esses padrões, eles têm como base algumas abordagens de machine learning, né? Então, isso é algo que efetivamente a gente precisa trabalhar, métodos estatísticos e de machine learning para conseguir entender esses padrões e saber quais são as diferenças, né, entre um indivíduo, por exemplo, com uma determinada condição clínica e um indivíduo saudável, né? Então, a gente usa bastante essas tecnologias. A inteligência generativa, a gente começou a fazer alguns pilotos agora mais nessa questão de data mining da literatura científica, né? Então, fazer busca por informação do que está sendo publicado de forma mais automatizada para que a gente consiga nutrir os nossos bancos de dados internos para a gente entender esses outcomes, né? E entender mais rapidamente quando a gente encontra alguma coisa no nosso estudo ou num paciente, o que a literatura científica já tem, já descreveu sobre aquela condição. Então, a gente tem usado a inteligência artificial generativa mais para testar essas abordagens, mas para a nossa aplicação mais científica ainda, essas bases de dados ainda elas são mais para conhecimento, como é que eu vou dizer, mais público ainda, geral, né? E elas não tá ainda num nível tão específico, né? Mas a gente acredita que logo a gente vai poder incorporar, principalmente treinando base de dados que a gente já tenha minerado, né? Até porque os dados não existiam, né? Em sendo uma ciência relativamente nova, né? Esse estudo do microbioma humano, não existiam tantas informações disponíveis. Eu imagino que dezenas de milhões de exames de matéria fecal foram perdidos sem ter feito essa análise. Com certeza. Então, os dados estão sendo criados agora. Agora que o pessoal está olhando para esse material vivo e tentando inferir dados. Então, acho que esse é um grande ponto aí desse desenvolvimento, né? Você está criando algo novo, um reconhecimento de padrões em cima de dados que eram desconhecidos e inexistentes. Vocês estão criando essas bases de dados. Isso é muito, muito interessante. Como eu disse, a gente está vendo a ciência sendo feita aqui. Se a gente for pegar o genoma humano, a gente, ali no início dos anos 2000, a gente já teve o primeiro draft do genoma humano mais completo, né? Microbioma humano a gente foi conhecer a partir de 2012, 13, que a gente foi começar a entender os primeiros padrões, como que era a estrutura do microbioma intestinal, vaginal, oral, da pele. Então é muito mais recente, está falando aí de 15 anos de estudos. Sim. Né? Então é uma ciência, ela é bem nova, mas ela avançou muito, foi uma das áreas de conhecimento que mais cresceu nos últimos anos, em termos de publicação científica.
mas é muito recente ainda. E uma tecnologia que começou há pouco mais de 10 anos é uma tecnologia na sua infância, né? Ela ainda não podemos dizer mais que seja embrionária, mas é uma ciência que está somente começando. Está começando, exato. A gente tem muito para aprender. E se a gente for parar para pensar, né, a área de genética humana, a gente tem hoje um desafio, né, que todos os principais estudos foram feitos em Europa e Estados Unidos. Então a gente conhece muito bem o padrão de miscigenação dos perfis genéticos Estados Unidos e Europa. No Brasil, alguns projetos grandes começaram há pouco tempo também para estudar melhor a população brasileira, porque ela é extremamente miscigenada. Sim. E muitas vezes os diagnósticos que a gente consegue usar em termos de genética humana, inclusive, funciona para um tipo de população e não funciona para outro, né? Por causa dessas frequências dos genes, enfim, que acontecem em cada população. E quando a gente olha para o microbioma intestinal, é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu não tenho como, por exemplo, translacionar toda a informação que a gente tem hoje publicada na ciência internacional, que é basicamente também microbioma perfil americano e europeia, e agora os chineses começaram a publicar mais também. Eu não consigo usar de forma direta para o brasileiro, né? Então eu preciso entender a microbiota do brasileiro. Então tem muito avanço que a gente precisa ter aqui no Brasil em termos de desenvolvimento, e nós estamos ajudando a liderar um pouco essa pesquisa para conseguir entender melhor isso aqui no Brasil. Uma vez na África, me disseram, olha, você não pode tomar água da torneira aqui. A pessoa que morava lá me disse, não, eu posso sem problemas, porque meu organismo, meu trato digestivo, ele tem condições, porque eu bebo essa água desde criança, de lidar com os micro-organismos que estão nessa água. O seu não tem e você vai ter alguma coisa. Essa água tem um grau de tratamento, mas não é um grau de tratamento tão forte que você possa consumir essa água. Então não consuma. Eu imagino que seja exatamente isso. Uma questão de que populacionalmente as coisas mudam muito, né? Então, por exemplo, quando a gente viaja para um país que tem uma alimentação completamente diferente, Índia. Todos os amigos que eu tenho que já foram para a Índia, ficaram um tempo, uma semana, 2 semanas, um mês na Índia, falam que no início eles têm vários problemas gastrointestinais, Sim. porque a microbiota deles não é acostumada com o tipo do perfil da alimentação. E a partir do momento que tu começa a se alimentar daquela forma, tu vai selecionando bactérias que se adequam bem àquele tipo de alimentação. Então isso é super importante, que é essa questão da adaptabilidade. Por isso que o perfil da microbiota do indiano vai ser bem diferente do que o perfil da microbiota do brasileiro, né? E essas nuances que a gente precisa saber para conseguir ter as inferências certas para poder fazer o diagnóstico de forma correta, né? Então é um processo adaptativo super, super importante, né? E acho que só para complementar, tem uma outra área que a gente agora começou a tatear, nós e a comunidade científica de forma geral, que é entender como os medicamentos são metabolizados no nosso corpo. Porque o que acontece? Tem vários medicamentos que o paciente tem toda a clínica para responder aquele tratamento, só que ele toma aquele medicamento e ele não responde. Parte disso a gente já sabe que está relacionado aos nossos genes. Tem genes que vão metabolizar esses medicamentos e daí tu pode ser metabolizador rápido, lento, e isso faz uma diferença bem grande em termos de resposta terapêutica. Só que agora a gente já sabe que boa parte desses medicamentos, principalmente de consumo oral, eles são modificados pelas nossas bactérias, e alguns deles a gente já sabe o que acontece. Por exemplo, levodopa, que é para tratamento de Parkinson, tem umas bactérias no nosso corpo que modificam esse medicamento e fazem com que esse medicamento não consiga passar a barreira hematocefálica. Então, tu vai ter aumento do nível sérico e tu não vai ter o outcome clínico desejado. Mas não é porque o paciente não tem a clínica para responder, é porque ele tem ali umas bactérias que vão fazer essa modificação. Então, essa é uma outra área que começaram os estudos agora de ciência básica para entender melhor metabolismo de medicamentos e o que essa modificação vai fazer em termos de resposta a tratamento, né? Então, é uma outra área que está se abrindo super interessante, né? Que a gente vai conseguir, eventualmente, escolher o melhor tratamento dependendo da microbiota ou modificar a primeira microbiota para daí começar a aplicar um determinado tratamento. Esse é um aspecto interessantíssimo, a gente já falou dele, né? O seu DNA é imutável, você não tem o que fazer com ele, mas a microbiota é mutável, então você pode mexer nela para ter uma absorção melhor
a forma de execução de um tratamento. Isso é muito interessante. Eu fiquei assim absolutamente impressionado com as potencialidades que esse conhecimento acaba trazendo aí para a saúde e para o bem-estar humano. A gente esteve aqui conversando com o Luiz Felipe de Oliveira, sócio fundador da Biome Hub, e agora a gente vai para o laboratório entender um pouco desses processos que ele contou aqui. Nós estamos aqui no laboratório da Biome Hub, estamos com o Felipe, e a gente vai fazer uma visita aqui, entender um pouquinho como é que funciona esse processo de análise do microbioma humano. Vamos lá, vem comigo. Aqui é onde a gente faz as principais etapas de manipulação das amostras, né? Então, aqui nós temos cabines de segurança, que são cabines onde o ar dentro dela é estéreo, para que quando a gente abra, por exemplo, um tubo com uma amostra, né, a gente não tenha o ar externo contaminando essa amostra e nem essa amostra eventualmente contaminando também as pessoas que estão manipulando, né? A primeira etapa do processo é a gente colocar alguns reagentes ali, junto com umas beads, micro bolinhas. A amostra vem para esse tipo de equipamento que a gente chama de ruptor. Então ele faz uma lise mecânica, ele sacode esses tubinhos com essas beads, e essas beads elas batem na célula das bactérias, fazendo com que essas células das bactérias elas se rompam, né? Então a gente usa um mix entre extração por mecânica, né, por essa que a gente chama de bead beating, e por alguns outros reagentes químicos que ajudam também a fazer com que essas células das bactérias elas estourem. E aí depois a gente vem para esse equipamento, que é um equipamento que faz a separação do DNA, né, através de um processo por magnetismo. A partir daqui, ele vem para esse outro equipamento, que é um equipamento onde a gente faz algumas outras inclusões de enzimas e insumos biotecnológicos que fazem o preparo desse DNA para que ele possa ser sequenciado, né? Então a gente não pode sequenciar o DNA direto, a gente tem que fazer uma manipulação desse DNA, e aí a partir desse processo a gente começa o sequenciamento do DNA, que fica nessa outra sala. Aqui tem uma outra área que a gente utiliza que faz, onde a gente só manipula soluções, então aqui dentro não entra amostra. Então aqui a gente prepara, por exemplo, todas as enzimas, que as enzimas funcionam como se fossem ferramentas, que nem prego, martelo, alicate, para a gente manipular o DNA. Para ele ir lá para aquela sala onde eu mostrei para vocês que a gente faz o processo de extração de DNA. E aqui a gente chama que é uma área especial. Nessa área aqui, a gente tem os equipamentos que são final de processo, né? Então, aqui nós temos o sequenciador de DNA, que é um sequenciador de última geração. A gente estava conversando antes, talvez um dos grandes investimentos da empresa, né? Esse aqui é o equipamento mais caro que a gente tem hoje, com certeza é esse aqui. E esse aqui já é um sequenciador de DNA portátil, né? Que ele é pequenininho, ele é um outro tipo de tecnologia, né? A gente consegue sequenciar um volume muito menor de DNA, que a gente tem alguns outros equipamentos, né, que a gente utiliza para fazer esse processo de amplificação do DNA, das regiões que a gente tem interesse em analisar. A gente tem equipamentos aqui que a gente consegue fazer PCR em tempo real, que é uma das tecnologias que foi bastante utilizada durante Covid, né, para diagnóstico de Covid. E o sequenciador, ele terminou de fazer uma corrida de sequenciamento, né? Toda amostra que a gente coloca para sequenciar, ela vem aqui dentro. E aqui dentro, ó, é onde acontece o processo de sequenciamento de DNA. Então, através de uma câmera, ele vai captando imagens de fluorescência, que é da síntese de DNA. E então, todo o processo acontece aqui dentro. Aqui a gente tem um outro equipamento também que a gente utiliza para medir componentes do sistema imune. Então a gente tem várias moléculas que fazem parte do nosso sistema imune, como as interleucinas. Aí ele não lê DNA, ele lê algumas outras moléculas com outro tipo de tecnologia, né? Acho que uma das grandes diferenças da Biome Hub e também da Neoprospect é que nós somos uma empresa full stack. Então a gente controla todo o processo tecnológico, desde da solução que a gente utiliza para estabilizar a amostra, e aí a gente consegue controlar toda essa cadeia de tecnologia, tanto dessa parte bio quanto da parte de processamento de dados. Então, a gente tem um time de cientista de dados que faz, depois que o sequenciador termina, eles analisam esses dados e geram o relatório final para a gente poder entregar para o médico, para o paciente.
Me conta como é que foi esse negócio, a experiência de vocês na pandemia de Covid-19. Parece que vocês fizeram algumas coisas bem interessantes, bem inovadoras aí, né? A gente desenvolveu um teste para fazer análise em massa para o PCR em tempo real, só que era uma estratégia de swab pooling, que a gente chamou. Inclusive tem artigo publicado científico. E o que a gente fazia eram 2 coletas de cada paciente. O swab do paciente ia para um tubo em pool e a outra ia para um tubo individual. A gente desenvolveu um software em parceria com a Fundação CERT aqui de Santa Catarina, no qual a gente fazia toda essa rastreabilidade das coletas. E aí, se uma amostra desse positiva, a gente fazia análise individual daquelas amostras. E o objetivo desse trabalho era a gente analisar principalmente pessoas assintomáticas, pensando em serviços de assistência à saúde, segurança pública, defesa civil. Então, todos esses serviços que eram essenciais, né, aqui em Santa Catarina a gente conseguiu ajudar para fazer esse monitoramento. Quantas pessoas tinha em cada pool? A gente fazia um cálculo dependendo da incidência do vírus em pessoas assintomáticas, né? Então, a gente geralmente começava ali entre 16 a 24, geralmente 16, e à medida que a gente via que o número de positivos ia aumentando, a gente ia diminuindo o tamanho do pool, até 8. Então, a gente conseguia fazer usar esse tipo de estratégia tanto para serviços públicos, né, essenciais, como eu mencionei, mas também para atividades empresariais. Então, indústrias que não podiam parar, construção civil, a gente conseguiu impactar positivamente várias dessas atividades econômicas aqui no estado. Muito interessante essa ideia de conseguir otimizar o processo de testagem num momento em que era necessário fazer realmente testagem em massa. Vocês conseguiram fazer uma evolução desse processo, garantindo que mais gente fosse testada mais rápido, com mais eficiência. Muito legal. E a gente também teve uma outra participação bem importante, que foi na vigilância genômica aqui no estado. Em Santa Catarina, logo quando começou, antes, na verdade, de começar a vacinação em 2021, em parceria com a UFSC, a gente começou a fazer sequenciamento de genoma do Covid de amostras de paciente, para entender como que estava essa dinâmica das variantes aqui no estado, né? Em 2020, a gente começou a fazer os primeiros sequenciamentos, em parceria com a UFSC, e depois a gente conseguiu fechar uma parceria com o estado, né? Nós, estado, LACEN e UFSC, para fazer um programa de monitoramento e vigilância genômica. E aí a gente, toda semana, a gente, junto com a UFSC, liberava relatórios do perfil das variantes aqui do estado para o estado poder tomar decisões com relação às condutas, né, de isolamento, abertura, enfim. Perfeito. Foi muito bacana. Muito bom isso. Lembrando que Santa Catarina foi um dos estados menos afetados aí pelo Covid, né? Foi um dos estados que conseguiu normalizar suas atividades antes. É importante ressaltar aí o apoio que teve de uma estrutura laboratorial, de uma estrutura de testes bem pensada para ajudar, com muita tecnologia, normalizar a vida da população. Comparando a tecnologia existente hoje com a tecnologia que a gente tinha 15 anos atrás, o que mudou? Como é que isso aí evoluiu? Acho que um parâmetro de comparação super interessante é pensar o quanto que custou o primeiro projeto. O primeiro sequenciamento do genoma humano custou 2 bilhões de dólares e demorou mais ou menos 10 anos, 13 anos para ficar pronto, o primeiro rascunho do genoma humano. Hoje, com equipamentos que nem esse, a gente faz em 24 horas por uma fração desse custo, por uma fração desse custo. Isso foi o que permitiu, inclusive, essa área de microbioma humano avançar bastante, né? Não que isso seja simples, uma máquina dessa é cara, são poucos laboratórios que podem ter uma máquina dessas, não só pelo investimento mesmo, mas pelo conhecimento necessário. Mas hoje é uma tecnologia que está disponível em larga escala e muita gente, praticamente todo mundo, pode se beneficiar. Eu acredito que essa evolução não para e você vai ter uma democratização, digamos assim, muito maior desse tipo de exame. Logo, logo, provavelmente você vai ter o SUS conseguindo promover exames de microbioma humano para detecção e tratamento de uma série de enfermidades e condições. Esse é o nosso principal objetivo, conseguir democratizar o uso da genômica aplicado à área de microbioma para toda a população. Muito bem, nós estivemos aqui batendo um papo, conversando com o Luiz Felipe de Oliveira, sócio fundador da Biome Hub, que deu uma aula para a gente sobre o que acontece no microbioma humano e como ele influencia aí uma série de questões de saúde. O Analista Visita fica por aqui, mas a gente volta visitando mais alguma empresa que vai trazer empreendedorismo e inovação. Até a próxima!